Ainda que às vezes possa ser desafiador encontrar contentamento em alguns momentos de vida, um lugar de reatividade, reclamação ou vitimização só vai retirar de você o poder de mudar as situações e criar uma nova realidade. E este é o objetivo deste vídeo: trabalhar as 10 regras de ouro para uma vida mais leve, mais feliz e com resultados. E se você achou esse conteúdo interessante e está aí comprometida em transformar a sua vida e melhorá-la a cada dia, deixe o seu like, porque dessa forma você me diz que esse conteúdo é relevante para você e também ajuda com que este conteúdo chegue a inúmeras outras pessoas. Se você já é inscrita aqui no meu canal, gratidão. E se ainda não for, clique no botão inscrever-se, é rápido. E também não esqueça de ativar as notificações para ser informada toda vez que postamos novos conteúdos. Então, a partir de agora, irei trabalhar 10 regras essenciais, fundamentais, regras de ouro para tornar a sua vida cada vez melhor. Então, fique comigo até o final deste vídeo. Regra número 1: diminua a expectativa do retorno. Quando nós criamos expectativa sobre algo que nós não temos controle, nós criamos o palco da frustração. O que eu quero dizer com isso? Naturalmente nós vamos ter expectativas, mas se você não fizer o exercício de avaliar o que é uma expectativa sua e o que é o comportamento do outro, com certeza você vai se frustrar. E aquilo que você projetou em relação a outra pessoa vai se transformar em cobrança, o que desgasta muito os relacionamentos, acabam se tornando contínuas cobranças que vão intoxicando a relação, porque ao invés de focar naquilo que você pode fazer e como reagir, você está colocando a sua expectativa no lugar errado, que é o lugar onde você não tem controle. Então, crie expectativas sobre o que você pode fazer e observe aquilo que o outro está fazendo, como o outro está reagindo e vai ajustando o seu comportamento, que é onde você efetivamente pode controlar. A segunda regra de ouro é: pratique o silêncio proativo. Tem situações que não merecem a nossa resposta. Tem situações que se faz necessário pensar antes de agir, porque qualquer coisa que for falada no calor da emoção, norteada pela raiva, norteada pela decepção, pela insegurança ou pelo estresse, você não irá falar coisas que de fato vão resolver a situação. E muitas vezes, nesses casos, a fala é para magoar a outra pessoa. Então, diante daquilo que você não sabe como reagir, use o silêncio. O silêncio é a oração dos sábios, porque te dá tempo para, primeiro, se acalmar e, segundo, pensar naquilo que você vai falar. Isso não significa se omitir, mas significa que você não vai falar qualquer coisa. E quando você tiver consciência, clareza sobre o que você precisa falar, você vai falar. Então, mais do que achar que tem que falar na hora, que tem que ser dar a resposta, tomou, levou, isso é reatividade, você aprende a silenciar, a pensar antes de falar, e isso vai te evitar muitos problemas. Além do que, quando você faz isso, você não dá poder para o equívoco, ou seja, para uma situação equivocada, para uma situação fruto de um desequilíbrio, você não fica dando palco para esse tipo de situação e faz com que a pessoa reflita, porque você não deu a ela o que ela queria, que era uma resposta para ela revidar e continuar brigando com você. Terceira regra de ouro: elogie quem você ama. Nós precisamos fomentar aquilo que é bom, ajudar o outro a perceber aquilo que faz de bom,
Porque é muito natural, quando a pessoa tem um equívoco, um comportamento diferente daquilo que você esperava, você criticar. Mas a crítica, ela não educa. Isso não significa que não possa ser falado aquilo que precisa ser falado do jeito certo, que é a orientação, que é o esclarecimento. Mas se você desperdiçar a oportunidade de elogiar quando a pessoa faz coisas boas, que é a maior parte do tempo, elogiar aquilo que ela é, elogiar aquilo que ela tem de bom, as suas habilidades, suas competências, os seus gestos que merecem ser percebidos e demonstrados para outra pessoa, assim você vai cultivando um terreno fértil para as coisas boas, porque as coisas ruins, elas são muito fortes, elas sequestram a emoção da pessoa e elas matam qualquer autoestima, autoconfiança, vínculo, emoção positiva, iniciativa, proatividade. Então entenda que o elogio verdadeiro, o elogio diante de uma situação que merece ser destacada, tenha como hábito fazer isso, é como se você estivesse criando uma poupança, um saldo emocional, para quando eventualmente, mesmo de forma indesejada, ocorram os equívocos, seja da sua parte, seja da outra parte, vocês têm um saldo emocional para lidar com essas dificuldades, para se perdoarem, para entenderem que o equívoco foi pontual e prontamente corrigido. Quarta regra de ouro: diminua o uso dos celulares, especialmente nos finais de semana, nos momentos que você tem com as pessoas mais íntimas, mais próximas. O uso da tecnologia, das redes sociais, é algo que pode ser muito bom e benéfico, se feito da maneira correta. Porém, eles geram muitos estímulos neurais e fazem com que a gente crie uma relação de dependência com esses estímulos. Então treine conscientemente quando você estiver com alguém, tomando um café, fazendo uma refeição ou vivendo um momento de lazer, deixe o celular longe. Somente use o seu aparelho telefônico como telefone e não como um acesso às redes sociais. Por quê? No momento que você vai para uma mídia social, você abre a tela do seu celular, a sua mente já vai para outro lugar e sai da presença da outra pessoa. E isso é muito ruim, porque desconecta. E nós vivemos um tempo onde é comum ver todas as pessoas usando. Então, as duas pessoas estarem sentadas numa mesa, num momento que seria um momento de qualidade um com o outro, e ambas estão olhando para o celular. Ou seja, qualquer coisa é mais interessante do que a sua presença. Pais e mães diante dos seus filhos, dediquem tempo, vão brincar com os seus filhos, vão conversar com eles. Tenham momentos de qualidade, porque é nesses espaços de tempo de qualidade que se estreita os vínculos, que se cruza mundos, que se adentra ao universo psíquico do outro, que se acessa a emoção do outro, e aí a gente constrói relações saudáveis, relações duradouras, vínculos agregadores para a vida. A quinta regra de ouro para viver mais leve e feliz: ria dos seus próprios erros. Eu não estou falando aqui de ser displicente, de ser negligente com os seus erros, com os seus equívocos, mas sim de não ser tão dura, de não cobrar de forma excessiva, de não se cobrar de forma excessiva, porque erros fazem parte da vida, é repertório de aprendizado. Para aprender algo novo, nós iremos errar, e mesmo depois que a gente já sabe, que a gente já tem muita bagagem de experiência, ainda assim, eventualmente, cometeremos deslizes, perderemos o controle em algumas situações. E quando a gente tem um entendimento que erros fazem parte da vida e quando eles acontecem, não adianta cobrar, não adianta se recriminar por conta desse erro, desse equívoco, mas sim, nesse momento eu tenho que direcionar minha atenção para
a solução do problema, para o reconhecimento do erro, do equívoco, e não em aumentar, em potencializar aquilo que eu já não posso mais mudar. Sexta regra de ouro: não sofra por antecipação. O que é sofrer por antecipação? É ficar se angustiando por algo que ainda não aconteceu, é deixar que os seus temores, os seus receios, os seus medos falem mais alto do que a sua coerência em relação àquilo que de fato está acontecendo. Muitos dos medos vivenciados pelas pessoas nunca se tornam uma realidade, porém drenam a energia, dificultam os seus relacionamentos, aumentam os seus níveis de cobrança, diminuem a sua capacidade de aproveitar o momento presente. Então não deixe que aquilo que não aconteceu te cause sofrimento. Enfrente os seus pensamentos, questione e venha para o agora. Faça o que você precisar fazer no agora, da melhor forma possível, mas não desperdice seu tempo sofrendo por algo que nem aconteceu e talvez nunca irá acontecer. Regra número 7. Cobre menos de si mesma, de si mesmo e dos outros. Uma pessoa que cobra, ela não educa a si mesma e não educa os outros. Apontar falhas, apontar defeitos, apontar aquilo que deveria ser feito e não foi feito, não é didático, não é educativo. Muito pelo contrário, nós temos que olhar para aquilo que já temos de bom, olhar para aquilo que o outro já tem de bom, fortalecer a sua autoconfiança, fortalecer a autoconfiança, a autoestima do outro, para olhar para aquilo que pode ser melhorado, aprimorado com outros olhos, com olhos de oportunidade, com olhos de desenvolvimento, de aprimoramento. Quando a gente olha para aquilo que precisa ser melhorado como uma oportunidade de evolução, a nossa energia, comprometimento e dedicação para fazer o que precisa ser feito muda. Mas quando isso vira um peso, vira um fardo, naturalmente a pessoa vai se afastar e possivelmente irá reforçar o comportamento indesejado. Oitava regra de ouro: tenha momentos para viver o ócio, o modo difuso. O que essa regra quer nos dizer? Que a nossa mente, ela oscila entre modo focado e modo difuso. O que é isso? Depois de um tempo focada, trabalhando, se dedicando àquilo que você tem como responsabilidade, permita-se ter momentos para você relaxar a sua mente. E aí, se você puder ter contato com a natureza, mesmo que seja pela janela, você irá desacelerar a sua mente, você irá relaxar e também irá assimilar melhor tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você se dedicou, ou seja, facilita e aprimora o processo de aprendizagem. E também tenha metas para o seu dia e estipule um horário para você parar de trabalhar, para que você tenha um tempo dedicado ao descanso. Isso é tão importante para a performance quanto a dedicação. Lembre-se, oscilar entre modo focado e modo difuso, porque senão a sua mente vai viver um constante estado de alerta e isso te leva à sensação de nunca ter concluído, de nunca ter atingido o objetivo. E isso faz com que a sua mente não relaxe e você não consegue descansar. Então, se você tem a sensação de estar sempre cansado, a sensação de que sempre tem que estar em estado de alerta e isso te leva ao esgotamento, reveja e comece a estipular metas viáveis, realizáveis e horário para encerrar as suas atividades para que você possa relaxar, curtir a sua família, curtir as pessoas que você ama, curtir a si mesma. Regra número 9. Sonhos com disciplina. É papel da criança sonhar, mas é papel do adulto realizar. Então sonhe. Sonhe tudo que você se sente merecedora. Visualize, imagine, mas
vá para a ação. O sonho é o estímulo, o sonho é a idealização. Porém, se você parar no sonho, você irá se tornar uma pessoa frustrada, que é aquela pessoa que deseja, que quer, que se sente merecedora, mas por não fazer o que precisa ser feito, fica à margem dos seus desejos, à margem dos seus sonhos e acaba experimentando a frustração, se sente incapaz, se sente uma fracassada. Então, olhe para aquilo que você quer e venha para a ação. O que eu preciso fazer e, melhor do que isso, quem eu preciso me tornar para realizar isso que eu desejo. E a 10ª regra de ouro, e essa não poderia faltar, que é: pratique a gratidão. A gratidão eleva a sua vibração e te conecta com o fluxo da abundância. A gratidão é a maior força do universo, maior até do que o amor. Então seja grata por tudo que você tem de bom na sua vida. Se abasteça com isso. E também exercite gratidão com as coisas que não são tão boas assim, com as coisas difíceis, mas que por enfrentá-las você se tornou mais forte, mais capaz, mais preparada. É enfrentando os desafios que nós nos aprimoramos. Então, olhe para a vida com gratidão e faça tudo aquilo que você precisa fazer. E acesse aí a tua força interior, reconheça a tua capacidade de enfrentamento, de superação e de constante evolução. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um grande e carinhoso abraço e eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau, tchau!